Fala, juventude! Estamos começando mais um programa. Espero que esteja tudo bem aí. Espero que esteja tudo tranquilo nesse mundo louco de 2020 que estamos vivendo. O programa de hoje, como vocês vão ver e que a gente pensou, tem a ver com eleições. As eleições estão se aproximando daqui a alguns meses. Foi adiado esse ano por causa do micróbio, do Covid. Mas nós vamos preparar alguns programas sobre as eleições. E enquanto a gente se preparava, enquanto a gente buscava material, enquanto a gente montava um roteiro, eu me peguei comparando essas eleições de 2020 com as últimas que nós vivemos, em 2018. E a partir de 2018, veio assim na minha mente que as redes sociais entraram com força, com o pé na porta, como nunca tinha acontecido antes. Talvez a de 2018 tenha sido a primeira que a gente realmente sentiu a força de um WhatsApp, a força de uma mensagem que é compartilhada para Deus e o mundo. E talvez não tinha acontecido ainda. Talvez a gente não tinha nem imaginado o alcance de tudo isso. Porque a gente estava acostumado com aquele tipo de eleição em que vinha o candidato no comércio, vinha o candidato bater na porta, e aí vai votar em mim. Ou ele era trazido por alguém que já conhecia a pessoa, a família. Distribuição de papeizinhos, aqueles papeizinhos que depois ficavam entulhados nas ruas. E aí, coitado dos garis que tinham que limpar tudo aquilo no final do domingo. Carro de som passando, com os jingles mais idiotas possíveis, mas aquele jingle chiclete que você, 2 anos depois, ainda tinha gravado na memória aquele maldito jingle. E eu fico pensando, desde então, como é que as redes sociais invadiram a nossa vida em tudo? A gente fica ali de uma tela para outra, computador, celular, TV, sai de uma para outra. Como é que isso vai ser nessa primeira eleição, talvez, em que o WhatsApp ganhou muita força? Numa eleição municipal. Numa eleição em que os vereadores estão ali do nosso lado. Vereador, prefeito, é o que mais chega na gente. É o que está mais próximo. Governador, prefeito, deputado federal, está um pouco mais distante. Essa é a sensação. Como é que vai ser essa eleição com um monte de gente compartilhando, o grupo da família, vota no fulano de tal, vota no tio da van, vota no não sei o quê. Como é que vai ser isso para vereador? Eu fico imaginando o que nos espera. Sinceramente, eu tenho certos medos dessa possibilidade, né, desse formato, mas eu também tenho uma certa aceitação, né, porque a gente viu a força desse canal eleger um presidente, que é um cargo altíssimo e que hoje, em plena pandemia, já vem dando sinais de desgaste, né? De falta de plataforma e tal. O maior medo é porque, de certa forma, esse canal, né, essa via das redes sociais, de forma mais específica, o que está falando, que é pelo WhatsApp, ele acessa pessoas que talvez não eram acessadas tão fortemente antes. Em tempos de pouca leitura, eu fico com um certo medo, assim, porque se já aconteceu em 2018, o que vai vir agora pode ser uma grande repetição, né? A gente ainda está sendo bombardeado por fake news, isso ainda não passou. Quando aconteceu em 2018, eu acho que para mim, como para você, e para todo mundo que está minimamente acostumado com essa política, né, da chamada boca de urna, dos santinhos, daquele carro de som e tal, parênteses, fiquei lembrando da Mãe Loura, carimbada na Zona Oeste pelo jingle 22002. Trabalhadora, guerreira, fecha parênteses. Abre outro parênteses, porque ela está já fazendo campanha dela aqui pelo meu bairro, né? Então, maravilhosa. É um ícone da Zona Oeste, é a Mãe Loura. Fecha parênteses. Eu acho que para nós estávamos acostumados com esse tipo de política, foi muito assustador, né? Assim, ver essa eleição não foi tão assustador, porque a gente tinha visto essa experiência pelos Estados Unidos, né? O Trump se elegeu pelo Twitter. Mas eu acho que a gente ficou muito assustado por causa desse modelo, só que esse modelo, como eu já disse, acessou muita gente, né? Muita gente que antes não ligava para isso, ou tinha uma outra forma de se envolver politicamente, eu não sei. Eu acho que vai ser pior. Eu acho que vai ser aquela enxurrada de
de fake news e de compartilhe pelo Zap, vídeos tiozão do Zap, figurinha do tiozão do Zap, porque, enfim, eu ainda não acho que a gente tenha recuperado entre muitas aspas, velha política. Seja lá o que isso pode parecer aqui, mas o que eu quero dizer de velha política é essa dos jingles e do 22002 da Mãe Loura, entendeu? Que é uma política que eu acho pública, né? Quando você vai para a rede social, você mistura o público com o privado, né? Que na rede social você mostra o que você queria. E antigamente era assim, agora já não é mais, né? Tudo virou ato político e tal. Então, essa mistura me assusta. Mas além de tudo isso, se bem que o que você falou ali está completamente coberto de razão. Não tem como a gente fugir disso, né? Ah, vamos abolir. Não, isso não tem mais como fugir. Não tem mais como voltar a ser apenas de outros anos, do passado, esse contato, carro de som e distribuição de panfleto. Não tem mais como. O negócio é como a gente vai aprender a lidar com isso, né? O negócio é como aprender e até que ponto dá para regulamentar isso, né? Porque em 2018 claramente precisava um controle de fake news, mas a gente não estava preparado para isso. Não tinha nem meios, não tinha nem normas, não tinha nem alguma discussão sobre. Não que a gente tenha avançado muito, pelo menos o problema já foi identificado por alguns. Outros não, outros fecham os olhos e não é problema. Mas, enfim, e só abrindo parênteses, que nem você fez, aqui do outro lado da poça, do lado Niterói, né, tem um que eu também demorei algum tempo para esquecer o jingle dele. Acho que consegui finalmente. E quando você falou da marca registrada da Zona Oeste, eu tentei lembrar da marca registrada de Niterói e não lembrei completamente. Lembrei do IRSA. Como é que é? Ele só pensa no bem comum. Vote 162. Eu nem lembro, viu? Consegui desapegar disso, mas era o IRSA que passava o carro de som. Eu acho que o carro ficava só rodando o quarteirão, porque o som não diminuía. Ele fazia isso o tempo inteiro. E aí, acima de tudo, eu penso que essa galera tem que dar um estalo rapidamente, né? Porque quem dependia desse contato cara a cara, já vê que em tempos de pandemia é uma outra situação. Um tempo em que as tecnologias, as redes sociais tomaram conta da nossa vida de tal forma que não usar isso é desperdiçar uma chance. E nós, inclusive, podemos fazer crítica a alguns partidos, alguns políticos, algumas alas assim, políticas que não consideram a internet e perdem um excelente meio de divulgação das suas ideias. Tá? Então, nesse ponto, a extrema-direita brasileira, né, saiu na frente. Largou, assim, com léguas de distância. É mais um pensamento, assim, que eleição é essa que vem por aí? E que eu fiquei pensando nisso, comparando também, sem nostalgia, com o que tinha antes, mas só para sentir a diferença, né? Só para sentir. Eu acho que esse teu questionamento do que eleição é essa não tem muita saída, né? Não tem muito como a gente pensar fora desse lugar das fake news e de uma campanha via WhatsApp. Acho que ainda não conseguiremos responder essa pergunta, né? E nem pensar como será. O que eu acho é que a gente vai ficar menos assustado e que talvez a gente tenha, que é a minha grande questão, e eu tenho falado sobre isso com amigos, a gente tenha talvez poucas surpresas com relação a resultados diferentes, porque é a manutenção do mesmo, né? Nas últimas eleições municipais, a gente ainda não tinha o boom das fake news como foi, ou o boom dessas eleições como foi 2018. Mas, entendendo esse cenário municipal, eu, Juliana, não fico surpreendida se a gente tiver um repeteco de um cenário de 2016. Porque nessa organização de eleições, né, com base nesse modelo novo, né, em tempos de pandemia, não me surpreende. Eu ainda acho que determinadas correntes políticas não entenderam ou ainda não conseguiram se organizar para atender a uma certa camada política que tem mais acesso a informações cruzadas do que outra coisa. Não sei.
tenho um pouco de medo. Ainda sigo com meu medo e não vai me surpreender. Vai me abalar, mas não vai me surpreender. Talvez só tenha adiado um pouco, né? Porque nesse ano completamente atípico, se fosse algum outro ano normal, as eleições já estariam explodindo. Porque não teria sido adiadas, seriam em outubro, então estaria explodindo de debates ou de qualquer outra coisa já de preparação para as eleições. E aí esse ano tudo ficou meio que em stand-by, né? Ficou meio silencioso, meio morno, mas talvez as coisas acelerem a tal ponto que ali nas vésperas, nos últimos dias, talvez o negócio pegue fogo e nesse sentido meio amedrontador que você falou, de repetir 2018, realmente. Porque não só com o WhatsApp é uma das principais ferramentas, mas não sei, live, que outra coisa que se popularizou também, tem live para tudo, todo mundo faz live e qualquer coisa é divulgada, é anunciada em live. Então, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que pode ser usada, mas nós, como sociedade, ainda temos um longo caminho a percorrer até aprender como usar. Enquanto isso, a gente toma as porradas durante um longo aprendizado. De repente, a gente até vai voltar a falar sobre isso no programa. Nosso programa sobre eleições pode tocar novamente nessas questões. Então, meu nome é Igor Pires. Eu sou Juliana Sabatinelli. E este é o Sintonize. Em plena pandemia, já temos problemas demais para resolver. Esse segundo bloco, para seguir os debates sobre eleições, a gente traz mais outro problema que o estado do Rio de Janeiro está lidando, que são os problemas de crise política. Nós estamos em pleno setembro e, nesse tempo, nós estamos vivendo um processo de impeachment do governador Wilson Witzel, eleito em 2018 pelo PSL. A gente ainda está vivendo esse processo, né? Então, esse podcast talvez seja um pouco ou futurista ou já esteja dentro de um certo debate. A gente está nesse momento, né, de Câmara dos Vereadores votando esse processo, né, e todas as questões que levaram a esse processo de impeachment. E esse vai ser o pano de fundo do nosso podcast. Um adendo, porque os dois se merecem. Mas por um leve engano, você colocou o Witzel no PSL e não no PSC. Obrigada pela correção, saiu, mas é que é tudo tão parecido, né? Como diriam os primórdios, os fundadores, os pensadores do Império, né? Não há nada mais liberal do que o conservador no poder, tudo farinha do mesmo saco. Por isso, eu até te corrigi dizendo que ele se merece. Então, quem sabe no futuro próximo, ou não. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali, tudo farinha do mesmo saco. Esse podcast, então, tem como cenário esse processo de impeachment, né? Que começa ali por meados de maio, mais precisamente no dia 26 de maio, sobre as acusações do Witzel na Operação Placebo, que foi uma operação feita pela Justiça do Rio, sobre, enfim, questões e esquemas de corrupção envolvendo compra de aparelhos ou investimentos na saúde pública em tempos de pandemia. A Câmara, então, dos Vereadores, a ALERJ, apresentou esse processo de impeachment em junho e, em julho, esse processo começou a ser votado e a ser entendido pela Câmara, né? Como é um processo longo e demanda idas, vindas, votos, várias assembleias para decidir se esse processo começa ou não, então, em julho, o processo de impeachment, enfim, começou. Interessante pensar que, de acordo com a Agência Brasil, esse processo de impeachment ele tem como objetivo, né, tem como motivo crimes de responsabilidade, acusando o Witzel de envolvimentos em crimes por irregularidade de contratações de hospitais, de campanha e de outros desvios de verba, de salários também, e que esse processo está ainda vigorando, né? Por isso que eu disse que talvez o nosso podcast seja meio futurista ou não. De forma geral, o que é interessante a gente pensar aqui é que em setembro agora, recente, no início do mês, a Agência Paraná fez uma pesquisa que saiu na Veja
no Poder 360 e no G1 de que 79% dos moradores do Rio de Janeiro concordavam com o processo de impeachment do Witzel e outros 14% eram contra. Nessa conta, é muito interessante a gente pensar o que é essa porcentagem, né, de pessoas, de eleitores, de cidadãos que discordam desse tipo de governo, tendo em vista tudo que já foi feito pelo próprio governador desde que ele foi eleito. Interessante também a gente pontuar aqui que o Witzel foi afastado do governo do Rio pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, a situação foi parar em Brasília, tendo em vista que ele representa o nosso poder federal, e que é interessante também a gente perceber que no último dia 18 de setembro, o plenário da Câmara votou de novo e foi aprovado esse afastamento agora regulamentado pelos vereadores, para que por 180 dias o Witzel esteja afastado agora sim em processo de impeachment, né? Ele antes tinha sido afastado por crime de responsabilidade, já não estava tendo mais suas funções como governador, e no último dia 18 ele enfim foi afastado dentro do processo de impeachment, sendo então colocado a cargo o vice Cláudio Castro, famoso Ken. Cláudio Castro já vem tendo certas posturas diferentes que o Witzel, já tem feito determinados acordos, mas não é o ponto aqui. Esse pano de fundo, Igor, já traz para a gente algumas situações para a gente já colocar aqui para jogo. Eu falei aqui algumas instituições importantes nesse processo, como a Câmara dos Vereadores, o Witzel respondendo a um governo federal, o processo de impeachment de um governador do Rio. A gente, como carioca, a gente sabe que a gente tem problema com os nossos governadores, faz 5 mandatos, os últimos 5 governadores apresentam problema. A gente também colocou aqui já, né, que essa situação foi parar em Brasília, e aí talvez não seja muito claro para todo mundo, para nós cariocas, mas também para nós brasileiros, as instâncias de poder. E eu acho que para a gente colocar um pezinho na história e um pezinho na atualidade, seria interessante se a gente entendesse melhor essas instâncias de poder antes da gente colocar as nossas questões aqui. Trouxe esse pano de fundo, talvez não muito seguro da minha explicação, porque a gente tem, né, a gente ainda está vivendo esse problema, mas o que seriam essas instâncias, né? Vamos então falar sobre isso, esses poderes, como que esses poderes estão distribuídos numa república democrática, o que cada poder tem como função, porque a gente ainda vive numa democracia, apesar disso estar bastante em crise, e numa república, apesar de estar em crise também. Mas antes da gente começar os nossos debates e o nosso fogo no parquinho, vamos entender então essas instituições. Com certeza. É importante fazer esse discernimento, é importante colocar os pingos nos is e comentar um pouco sobre instâncias de poder, cargos políticos, funções e limitações de cada figura política, mesmo vivenciando um contexto absolutamente instável, como é esse o nosso, e que a cada minuto vem uma notícia que desbanca, confirma ou transforma o que estamos vivendo. Então, a grande montanha-russa de emoções em que nós não estamos com um cinto de segurança protegidos. Então, a qualquer momento, uma turbulência vai nos afetar. Já está nos afetando. Então, é importante a gente pontuar, antes de qualquer coisa, que a gente escolheu esse tema também porque ele interfere nas eleições que vão acontecer em breve. Porque pressupõe um conhecimento, pressupõe uma relação com a política que às vezes não é tão clara, ou nós podemos ter ouvintes que ainda estão penetrando nesse ambiente político, ainda estão se familiarizando com isso, dependendo da idade, ou dependendo também do nível de interesse, de acompanhamento da política, né? Cada caso é um caso, cada um com a sua própria trajetória. Então, o contexto que a gente está vivendo pede algo assim, para a gente saber reconhecer os limites, as funções, as responsabilidades, os limites de cada figura política e as respectivas punições que vêm. E não só no Witzel, que é o caso muito adiantado que nos toca pela proximidade,
mas também, como já rolou antes com Crivella, prefeito do Rio, e a gente vai comentar daqui a pouco, analisar também, porque aí já é um caso com as suas próprias particularidades. Também tem no governador Carlos Moisés de Santa Catarina, pelo PSL, que também está envolvido no processo de impeachment. Como você colocou muito bem, todos eles em volta de crime de responsabilidade, que é o crime de natureza política que leva à abertura e à justificativa de um processo de impeachment. E é sempre bom já iniciar dizendo que o processo de impeachment faz parte da natureza política republicana democrática. É algo que está dentro da alçada dos cidadãos. Desde lá de trás, se a gente buscar as origens de um pensamento liberal, de um pensamento que norteia repúblicas ou organizações políticas em geral, o John Locke, filósofo, que a gente sempre cita nas aulas de história sobre o iluminismo, ele já dizia que um direito básico do cidadão, um direito universal, seria resistir a um governo que não garante os demais direitos da população. Então, faria parte das atribuições do povo negar aquele governo, aquele governante e apostar, defender outro. O caso é que o processo de impeachment precisa seguir um rito e precisa ser muito bem embasado para que isso aconteça. E mais para frente a gente vai pontuar isso quando a gente levantar algumas questões importantes sobre. Antes de chegar até lá, vamos fazer uma trajetória, vamos fazer um percurso, primeiro para conhecer onde cada figura política atua e como atua. Então, retomando a influência do pensamento iluminista, que serviu como base e serve como base até hoje, nós temos uma divisão do poder em 3 esferas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Explicando de maneira muito rápida, muito resumida e indo direto ao ponto, o executivo, ele é o poder desempenhado por presidente, tem a minha colinha aqui para não divagar muito. Então, no âmbito federal, o executivo é exercido pelo presidente e pelos ministros. No âmbito estadual, governador, secretários estaduais. E, no âmbito dos municípios, prefeito e secretários municipais. O Poder Executivo, executa as leis e propõe planos de ação. Então, a definição básica. Legislativo, poder exercido por deputados federais e vereadores. Em nível estadual, deputados estaduais. Como função básica, criar e aprovar leis, além de fiscalizar as ações do Executivo. Poder Judiciário, exercido por juízes, desembargadores, ministros, promotores de justiça. Ele teria como função interpretar, julgar e aplicar leis em algum caso concreto, de acordo com as regras já estabelecidas pelo Poder Legislativo. Então, se vocês acompanharem bem, cada um desses poderes tem a sua própria função complementar. E, num bom exercício democrático, eles se complementam e eles vivem em equilíbrio, sem que um interfira nas obrigações do outro. E um dos requisitos para que haja uma ditadura, por exemplo, é quando um poder interfere, se sobrepõe aos outros, especialmente o Poder Executivo. E aí, para a gente entender os cargos e já colocar as questões para debate, em nível municipal, nós temos os vereadores com mandato de 4 anos, que elaboram projetos de leis municipais para votação na Assembleia Legislativa. Eles têm como função fiscalizar, cobrar ações do governo e, importante, verificar o uso dos recursos públicos pela prefeitura, pensando no bem-estar da população. Também em nível municipal aparece o prefeito, também com 4 anos de mandato. Ele exerce a autoridade do Poder Executivo na esfera municipal. E ele administra os interesses da cidade junto com a Câmara dos Vereadores. Em nível estadual, nós temos os deputados estaduais e o governador, todos eles com mandato de 4 anos. Os deputados estaduais fiscalizam os atos do Executivo, prefeitos e governadores, propõem emendas, alteração em projetos de lei, também para representar os interesses da população.
desde que não entre em conflito com normas municipais e federais. Nem normas abaixo, né, municipais, ali do estágio mais básico até, né, níveis mais amplos. E o governador é o chefe do Poder Executivo em nível estadual. Ele busca investimentos para a população, zela pela segurança pública, garante investimentos em saúde, educação, infraestrutura. E em nível federal, nós temos mais algumas figuras. Deputado federal, de 4 anos de mandato, criação de leis em âmbito nacional, fiscaliza as ações do presidente, propõe, emenda, altera, revoga leis que podem afetar a Constituição, até alterações mais significativas. Senadores, que aí tem uma diferença, um mandato maior, de 8 anos, eles desempenham várias funções, formam comissões de discussão para problemas específicos, na economia, na segurança pública, também elaboram projetos de lei, também propõem emendas, também propõem alterações na Constituição, e eles avaliam de forma mais profunda projetos ou discussões, julgamentos. E são eles os responsáveis por julgar, né, o presidente, julgar membros do STF em caso de crimes de responsabilidade. E a última figura, para fechar esse resumão muito rápido, o presidente, a autoridade máxima do país, que governa no mandato de 4 anos. É bom falar que existe a possibilidade de reeleição, né? Desde o governo do Fernando Henrique Cardoso isso se apresenta para o Brasil. E ele é o responsável por vetar projetos de lei, nomear e exonerar ministérios, assinar tratados internacionais e mais algumas outras atribuições. E, claro, só para fechar aqui, ele não está acima da Constituição. Um ponto importante, ele não governa a partir das suas próprias vontades. Excelente. Além disso, é importante pontuar, Igor, só para complementar sua fala, que dentro dos 3 poderes, a participação da maioria se dá apenas em 2, né? Sim. Ou seja, nós somos responsáveis por 2/3 da organização política e governamental, na verdade, mais política, né? Do nosso país. Isso é muito sério. Só para dar nome aos bois, nós participamos da escolha do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O Judiciário escapa à nossa alçada, não faz parte da nossa participação política. Isso. Também vale a pena diferenciar porque a gente participa politicamente. Governo se faz quando um candidato já está eleito, quando ele já toma sua posse, né? Governo é a forma de administração. Política é o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, fazendo não, né? Fazendo também, mas mostrando, né? Eleição, participação, cidadania. Esse termo vem dos gregos antigos, dos participantes da polis. Era na polis que se fazia política, ou seja, polis significa cidade, por isso que política é coisa pública. É sempre bom a gente voltar à história, porque a gente percebe as fundações desses elementos, dessas estruturas que nós usamos. Claro que com as suas devidas alterações históricas, dentro de um processo maior, mas só aqui, né, nesse breve resumo, e foi muito resumido mesmo, eu soltei várias informações aqui, pessoal, espero que tenha acompanhado, com um bloquinho ao lado para anotar, caso de dúvida. A gente já citou o Iluminismo e já citou Grécia Antiga. Então, a nossa democracia, as democracias contemporâneas, elas bebem da fonte de outras experiências históricas, de outras organizações, da antiguidade e daquela transição da modernidade para a contemporaneidade. Então, ainda que nós tenhamos construído outras formas ou, né, adaptado algumas formas para os tempos atuais, isso é um processo que se constrói ao longo do tempo, gradualmente. E é bom falar que durante esse processo também vem um aprendizado. Seria ótimo se todos nós nascêssemos já sabendo esse jogo democrático, participação política, noções sobre a nossa cidadania. Mas acho que um ponto que vai ser central em todas as nossas discussões é que a democracia se aprende. E nós precisamos de um tempo para que isso aconteça. Quando a democracia está suspensa, e nós tivemos momentos em que isso aconteceu, longos momentos, esse aprendizado
também fique suspenso. E a sociedade fica prejudicada por conta disso. Sem dúvida, acho que você falou um ponto que muito me incomoda, né? Nós somos seres políticos por natureza, porque somos cidadãos. Só que fazer política ou ser um ser político, na prática, vem da sua prática, né? Ou seja, vem da participação, do entendimento, do acesso, né? De possibilidade de um debate, de uma política acessível, né? E como você muito bem comentou, né? A gente teve um vasto período, porque longo em termos de ano é muito pouco, né? Para dizer que foi profundo, né? A gente teve 21 anos sem a possibilidade de pensamento livre, se é que a gente tem um pensamento livre. Mas eu acho que acho não, né? A gente tem sequelas muito profundas sobre esse período vasto de 21 anos aí. Talvez a gente ainda esteja se recuperando disso. Porém, Igor, eu acho que não sei se eu já posso tacar uma questão aqui. Vamos nessa. Eu fico pensando que a gente ainda está se recuperando dos 21 anos, né, de um governo ditatorial, mas eu sinto que essa ausência de uma participação política legítima, de um envolvimento de pensamento das massas, assim, ela vem do nascimento da nossa sociedade, né? E nós nascemos enquanto sociedade brasileira ali depois da independência, na época do Império e tal. Meu argumento, que eu não tenho como desenvolver mais do que isso, mas é um argumento, é que como quando a gente se tornou independente, a nação veio como dada, o Estado veio dado para a gente, o Estado veio como dado, né? A nação, conforme Leo Schwartz fala, foi nascendo. O Estado veio pronto para a gente, né? Tinha um imperador e era aquilo, uma monarquia centralizada. Então, em que momento a gente foi debater? E, para além disso, para complementar esse argumento, a nossa república é muito nova, né? A gente completou 130 anos de república ano passado, de modelo republicano, né? De forma geral. Muito pouco. Tendo em vista que o modelo republicano foi melhor construído nos modelos contemporâneos, no século XVIII, né? Pelas colônias do norte, da onde nasceu a tal da República Federativa, ali bebendo pelos Estados Unidos, tal, que a gente também fez um grandíssimo Ctrl-C, Ctrl-V, uma sociedade que tinha vivido anos de império. Então, acho que o meu problema é esse. Historicamente falando, falta esse interesse político, né? Que tem alguns países que é até meio demais, né? Que o pessoal lá, qualquer coisinha vira problema na rua, ataca fogo, vira um ônibus, queima alguma coisa, lá os franceses e os argentinos aqui pertinho da gente. Mas acho que falta isso também, assim, sabe? Nós brasileiros herdamos uma certa apatia política que me parece que em tempos difíceis como a gente vive, e se a gente quiser colocar uma data desde 2013, para ser mais específico, né? Acho que a gente a gente está vendo essa crise histórica, né? Desse ser não político agora, sabe? A gente começou esse podcast falando que a gente tem medo de fake news, mas é porque é isso. Aí você justifica, pensando assim, tipo, as pessoas se envolvem sim, mas da pior maneira possível, sabe? Esse vácuo de participação política do nascimento do Estado brasileiro, lá em 1822 até agora, não vai ser curado com fake news e negócio de zap, sabe? Então, joguei aqui, você que lute para responder. Ou nem respondeu, ou eu repasso outras coisas. É engraçado que quando você estava falando, eu lembrei daquela expressão que várias vezes volta. Eu gosto dos franceses porque qualquer coisa, eles viram a barricada e botam fogo no pneu e pronto. E já ganharam, já foram para a rua e pronto. E na França é bonito, né? Na França, pô, é chique. Na França, a galera engajada. Se saiu da França, já é vandalismo. Eu acho que a gente até pode prolongar um pouco esse período de falta de pensamento crítico ou de possibilidade de pensamento crítico, de acesso à participação política, não só pela ditadura civil-militar e a sua duração de 21 anos, mas se a gente voltar em outros períodos da história brasileira, a gente encontra outros exemplos, outras experiências, cada uma à sua maneira, de negação dessa possibilidade de participação popular ampla.
Então, a gente volta a outro período autoritário com a ditadura do Vargas, Estado Novo. Para não voltar muito, não, para voltar mais um pouco ainda, passa um pouco Vargas, indo mais para trás. A República Velha, a República Oligárquica, a Primeira República, qualquer que seja o nome. Não era uma ditadura tradicional, mas tinham fraudes eleitorais, nem todo mundo tinha direito ao voto. Então, que república democrática é essa? Toda, né, disforme, já que não existe mesmo. Todo período pós-independência de monarquia, em que o voto era a partir da renda, em que não havia obrigação do Estado garantir direitos básicos da população. Então, né, para falar a verdade, na história do Brasil, são poucos os momentos em que nós tivemos alguma iniciativa de maior participação. E quando houve, ainda tem os casos de limitação controlada e parcial. Além disso, eu acho que a gente pode falar que é verdade que a nossa independência já praticamente entregou tudo de bandeja, né? Esse é o governo e pronto. Não precisamos debater, não precisamos lidar com controvérsias e com opiniões diversas, porque a monarquia, Dom Pedro já está aqui, todo mundo já segue esses princípios monárquicos, aristocráticos, isso já se estabeleceu na sociedade e pronto. Mas como eu também acho que mais para frente, em outros momentos históricos, houve também um esforço deliberado em negar a política, de fazer a política parecer algo negativo, pejorativo. E se você se envolve em política, pessoa de bem você não seria. E está se metendo em política. Quantas vezes já não ouvimos essas expressões, principalmente, né, de pessoas mais idosas, né, e tal, que viveram outros tempos. Mas também estava metido em política, como se estivesse metido em alguma coisa ilegal. E isso, alguns governos foram criando essa tradição, foram criando esse discurso. Talvez a ditadura civil-militar tenha sido um dos casos mais categóricos para isso, de criar a imagem de que todo político é corrupto. Se envolver nisso é se envolver em discussão, dor de cabeça, isso não ajuda em nada. Por que não viver a sua vidinha normal, trabalhar, estudar e pronto? Para que pensar em algo além e tal? Então também tem isso, né? Essa negação que talvez por vias tortas em 2013 tenha encontrado uma outra situação que a gente ainda está tendo que lidar. Porque em 2013, aquela outra expressão, eu estou cheio de expressões, né? Aquela expressão que acabou ficando muito perigosa, o gigante acordou. Em certos pontos, seria melhor se ele continuasse dormindo, né? Em algumas figuras, era melhor que eles estivessem hibernando, talvez, né? Dormindo, né? Sem previsão de acordar. Porque aquelas manifestações do meio do ano, de 2013, elas acenderam muitas discussões, fizeram com que milhares de pessoas fossem para as ruas, debater sobre muitas coisas. Começar sobre a passagem de ônibus, mas também sobre vários outros elementos. Até as primeiras figuras autoritárias que estavam adormecidas pedirem intervenção militar. Ali em 2013, elas já começaram a dar as caras. E, sem vergonha nenhuma, afloraram e estão aí sem vergonha nenhuma. Talvez essa participação tenha ressurgido, já tenha começado por um sentimento de insatisfação, descontentamento, até de ódio. De, a política não me representa, os partidos não me representam, é tudo uma grande corrupção, é tudo um grande escândalo, todo político é igual. Talvez esse sentimento tenha movido uma luta política, uma participação política despreparada. Temos que mudar isso daí, como diria o outro. Temos que mudar isso daí. Como? Não sei, mas a gente vai mudando. Não sei, eu não pensei sobre, não estudei sobre, não ouvi ninguém falar sobre, não sentei nem para raciocinar. Mas no calor da agitação,
vamos transformar, vamos derrubar essas estruturas, vamos repensar coisas básicas. Se a Constituição não permite isso, peraí, para que Constituição? Que é uma coisa assim, né, estapafúrdia. Para que um conjunto de leis que organiza a sociedade? Para quê, né? É só um detalhe. Talvez tenha sido isso. Talvez essa entrada ou esse ressurgimento na política, por vários e vários anos sendo excluído, tenha despertado algo tão incontrolável, algo realmente dos sentimentos, de uma emoção, né, radical, que tenha levado a esse tipo de coisa. De fake news, de agressividade, de fazer política pela imposição da força sem diálogo nenhum. Sem argumento, sem diálogo, sem troca, sem preparo. Agora, meio interessante, assim, meio bizarro na mesma perspectiva, porque você comentou sobre a falta do preparo, né? Democraticamente falando, a falta do preparo é nítido, e fiquei pensando em Hannah Arendt falando sobre, assim, bastante descolado da nossa sociedade, mas fiquei pensando em Hannah Arendt dizendo que o levante das classes médias ele é assustador. Conforme a gente está avançando nesse debate, continuando um pouco essa sua análise, essa falta de preparo ficou muito mais evidente, né, depois da saída da Dilma, né? Eu falei saída porque o uso desse termo ele é muito controverso, né? Tem gente que chama isso de golpe, tem gente que chama isso de impeachment, mas eu acho que ali as coisas ficaram mais fortes, né? Ali a gente viu o tal desse gigante que levantou tomar uma força muito, muito grande, né? E, historicamente falando, quando você tem lacunas de poder, normalmente o que se impõe é autoritarismo, né? Ou discursos de ódio. Nós somos historiadores, a gente sabe disso, a gente pode dar N exemplos, da Pangeia até ontem, e eu acho que o grande despreparo se colou a esse discurso autoritário que surgiu dali, desse ódio que se organizou nessa política que existia em 2016 e o que veio depois. Eu também tenho um outro argumento que eu gosto sempre de olhar, que são os ciclos políticos econômicos, que a gente podia falar sobre isso, né? A gente tinha um governo que era mais voltado para as massas, e nessa perspectiva, apesar de ter havido um grande encontro com as elites empresariais, foi um governo para as massas, né? E aí as elites se sentem pouco assistidas, né? E aí pedem um outro tipo de governo. Também é esse argumento dos ciclos econômicos que são normais no Brasil, no mundo, em qualquer república que se dê. Mas, ainda comentando sobre esse discurso de ódio, eu acho que esse despreparo se colou a esse discurso autoritário, a essa lacuna de um poder representativo que me ajudasse, né? Eu estou falando me ajudasse em termos de massa, e que eu acho que ficou pior porque tocou em um conservadorismo. Aí eu acho que é problemático falar sobre isso, porque impeachments, como a gente está conversando, são constitucionais, né? Está presente dentro do grande documento que rege o nosso país. Mas também, se você vê esse processo em muitas etapas ou muitas vezes, demonstra que temos uma democracia em crise, né? E aí você junta essa lacuna de um governo que me representa a partir de 2013, a saída da Dilma em um processo de impeachment atual, né? A nossa memória ligava a gente ao Collor em 92 e tal, que nem foi impeachmentado, né? Que ele renunciou antes. Isso é importante dizer também. Vem com esse 2016 essa saída da Dilma. E, em seguida, a polarização desses discursos de ódio, e a gente tem um igual, se a gente quiser colocar isso numa soma, essas massas apáticas, que eram apáticas, se levantarem em nome de um discurso de ódio colado à religião. Assim, e super conservadoras, evidente, de uma direita que a gente não conhecia, historicamente falando. Não sei você, Igor, mas assim, a direita, para mim, sempre teve um jeito brasileiro de se lidar pós-ditadura, que era um jeito que dava para conviver com elas ali, não tinha esse discurso louco do conservadorismo, do negacionismo, né, do neopentecostalismo, que é uma
uma ideia que está surgindo aí que muito me assusta. Quer dizer, já me assustou mais, ainda segue me assustando, mas assim, ainda me incomoda, né? Então, esse tipo de direita eu só consigo colocar ela a partir dessa crise democrática, né? E que nega tudo que já veio antes. E é muito interessante, porque o discurso do novo, como você falou, do tipo assim, vambora, no caminho a gente vê, a gente resolve, ele é tão fraco que ele não se sustenta. E aí a gente vê o impeachment do Crivella, posso complementar aqui o impeachment do Witzel, como a gente está falando, né? Pelo Crivella, a gente ainda não tem nada assim mais específico, mas está rolando. Enfim, só em setembro chegamos à marca de 5 processos de impeachment sendo votados pela Câmara. Aí a gente vê o governo Bolsonaro com cerca de 50% de aprovação ainda, mas é um número muito, muito ali, né? Meio difícil, né? Meio estável. Então, já que não teve projeto, então a gente ainda está vivendo, apesar de muita gente achar que a democracia venceu, a gente está vivendo uma senhora crise democrática, de problema de representação, de falta de preparo, falta de base política, falta de projeto. Governar um país do tamanho do Brasil não é qualquer coisa. E aí, para a gente diminuir esse olhar e conectar com o nosso cenário, governar um estado do tamanho do Rio de Janeiro não é qualquer coisa. Diminuindo mais essa lente, governar uma cidade, uma capital como a do Rio de Janeiro não é qualquer coisa. Então, se essas 3 instâncias, que são instâncias que a gente está conversando aqui porque é o que toca a gente, mas se a gente fosse conectar com outro, né, governador de Santa Catarina e como a gente está vivendo aqui, se essas instâncias não estavam preparadas, por que as pessoas votaram nelas? É porque significa que as pessoas também não estavam prontas. É isso, né? É uma massa despreparada que entra em um debate, absorve um discurso extremamente conservador, e esse discurso conservador tem um ponto de religião também que se soma a esse discurso, e vira essa loucura da gente ter que ouvir fecha o Congresso porque não ajuda o presidente a governar. Isso é uma loucura, é um surto coletivo que não estou colocando a culpa em 2013, não, está parecendo, né? Mas não estou, não. Para mim, é um efeito histórico. A gente está vivendo um problema histórico que ficou deflagrado a partir do impeachment da Dilma. Essa é a minha questão. Nós sempre fomos uma massa despreparada, porque a gente tinha outras instâncias de política, de fazer política, que não englobava a gente. Então, eu acho que a gente está vivendo, desde o impeachment da Dilma e do fortalecimento dessa polarização, um problema histórico gravíssimo. Porque a gente tem um marco, né, que foi 2013. Tem muita coisa aí. Eu pensei em muita coisa à medida que você argumentou. E eu vou tentar seguir na ordem. Porque aí eu não me esqueço. Começando a falar sobre o processo de impeachment, que você puxou, né, com clareza que ele é constitucional e que existem regras para que ele aconteça, eu acho bom também a gente pontuar os motivos para que um processo assim seja aberto e seja conduzido. Para não parecer que o governante ali é um incompetente. Tudo que ele faz dá errado. É motivo para impeachment? Não. Ele é incompetente, mas não cometeu um crime que justifique isso. Discordo dele. As medidas que ele faz não fazem parte do meu pensamento para paciência. Discorda? Paciência. Você tem 2 opções. Você pode se opor a ele enquanto o governo corre, através de protestos, através de outros representantes que você tem escolhido em outras instituições, e mais à frente você vai ter outra eleição para manifestar a sua insatisfação e tentar escolher outra opção. Mas é isso. A oposição daquele momento e a oposição do futuro. Para especificar aqui motivos seriam esses para impeachment, seria o tal crime de responsabilidade que a gente escuta aí a toda hora, né, sendo falado, e que nem sempre especificado, detalhado o que seria. Crime de responsabilidade, de acordo com o que a Constituição prevê, são atos
né, de governadores, prefeitos, presidente, qualquer que seja o cargo, que ameaçam a segurança interna do país, comprometem o exercício dos direitos civis, políticos e sociais pela população, atentem, né, firam, né, cometam algum prejuízo à probidade administrativa ou à honestidade administrativa, para deixar mais simples, e, né, os casos que mais acontecem, de prejuízo à lei orçamentária, desvio de verba, superfaturamento para interesses obscuros, né, que é o que vem acontecendo e é a principal acusação. Então, pontuado isso, que o impeachment é permitido dentro desse modelo, dentro dessas regras. Como você falou, é muito desafiador, é muito específico governar o Rio de Janeiro, tem muitas particularidades, cada estado vai ter a sua particularidade. A gente conhece mais o Rio porque é o que nos toca, é a nossa experiência diária. E 2020 ainda ofereceu um outro complicador, que é governar em tempos de pandemia, em que esses interesses opostos ficam ainda mais exacerbados. Então, são as necessidades de governar tendo que tomar cuidado, tendo que zelar por uma situação absolutamente atípica, que só tem registro na história 100 anos atrás, né, em outra pandemia que, né, se espalhou pelo mundo. A economia, logicamente, seria muito afetada. Então, não é nem impedir ou não uma crise econômica. É o que vamos fazer com a crise econômica, que já está colocado, que vai ter. Mas é como lidar com isso, como lidar com esses interesses opostos de empresários, trabalhadores ou outras coisas que vêm pelo caminho. E sobre talvez o assunto mais controverso que a gente tenha trazido à tona, sobre apatia, despreparo, sobre qual participação política é essa, é a falta de uma base política, é a falta de uma base educacional também, de anos e anos em que a educação foi ceifada, foi prejudicada, de também cumprir esse papel de aprendizado político, de prática política. É a própria história que atrapalha a nossa consolidação como seres políticos, agentes políticos conscientes. Então, são as várias experiências autoritárias que a gente teve ao longo da nossa história que freiam. A gente está aprendendo, a gente está vendo como é que funciona o jogo, daqui a pouco tudo fica suspenso, tudo fica paralisado e surge outra coisa no caminho. É um despreparo e é um despreparo que vem das massas, vem do outro, vem desse outro grupo aí mais conservador, mais retrógrado, mais autoritário, que não acha que a política exige estudo, existe uma caminhada gradual, que a política é feita também no calor do momento, na agressividade, na imposição, no quem vai falar mais alto, na piada, não na argumentação, no estudo, no debate, né? Mas também é um despreparo de figuras progressistas que não conseguem se conectar com esse povo, com essa parte da sociedade que ou está se interessando agora, ou que só pode entrar agora na política, ou é um povo, é uma parcela da sociedade que está ali, né, sacudida por tanta coisa que chega. Também é um setor político que não consegue chegar a esses grupos, seja porque não domina os espaços por onde ele circula. Então é por isso que as igrejas pentecostais, neopentecostais, sei lá, ganham tanta penetração. É porque não sabe dominar os meios tecnológicos e essas figuras autoritárias já largaram na frente. É porque durante muito tempo a esquerda ficou com a imagem da esquerda da Zona Sul, que fala para os seus e não fala sobre outras questões, não fala sobre outras realidades. Então, é um despreparo que também, para botar o dedo na ferida, de certa maneira também nos atinge.
Concordo em número e grau, ainda acrescento a última parte, a questão da fala, né? Uma fala acessível. Construiu-se um discurso de política acessível, né? Você usou um termo que eu gosto muito, que é o termo progressista. Se você fala isso para alguém que não tenha toda a formação que a gente tem histórica, vai soar como para frente, né? Tipo, futurista, né? Então, ainda tem isso, né? O uso de termos, de conhecimentos que às vezes as pessoas não têm. Então, a redução de uma qualidade de discurso também atinge esse problema de despreparo e que, sim, concordo em número e grau, tem grupos, tem setores políticos que não estão usando disso, ainda estão falando sobre questões sociais que têm a sua importância, mas que não estão dando a verdadeira olhada, né, ou a verdadeira atenção para esse tipo de discurso facilitado. É um discurso facilitado, né? E aí você usa uma rede, né, televisiva, você usa uma rede de rádio, você usa uma rede boca a boca para poder difundir esse discurso diminuído, né, e desqualificado, que quando você vai olhar projeto de governo, parece aquele slide que você fez um dia antes, porque você descobriu que o trabalho era para o dia seguinte. Que você enfia qualquer ideia ali, e como é um discurso pouco qualitativo, ou com pouca qualidade, então as pessoas compram, né? É interessante que você tenha falado sobre essa coisa que o impeachment ele é constitucional e ele é uma ferramenta democrática, porque em 2016 eu ouvi muito, li muito, as pessoas perguntando que palavra é essa, né? Igual agora, quando a gente teve esse tempo de pandemia, as pessoas perguntando se o lockdown era um remédio. Então, falta essa acessibilidade, né? A política, para dar essa relação que a gente gosta aqui, a política sempre foi taxada como algo muito difícil. Ah, o que é direita, o que é esquerda, o que é ser centro-direita, eu não entendo debate, sabe assim? Então, eu acho que tem uma série de fatores aí que determinados grupos, usando os seus termos progressistas, ainda não entenderam isso. Ouso dizer também que eu acho interessante, só para pontuar aqui, e não é passando pano em nada, mas é porque um dos grandes projetos, principalmente nos anos 50, né, desses grupos progressistas ali se arrumando pelo Brasil, era aí onde as pessoas não tinham acesso a conhecimento e fazer esse papel, né, o chamado trabalho de base, né, que eu acho bastante necessário, só que está meio em falta, né? Esse trabalho de base foi muito bem feito pelas direitas ou pela direita que está atualmente pelo poder. Isso é muito sério. Os efeitos que a gente vai ter sobre isso, não que eu seja a maior politóloga do mundo, gostaria, vai ser muito profundo, né? A gente tende a ver governos com essa manifestação, né? Com esse posicionamento de direita durarem muito tempo. Muito tempo. E isso é meio assustador. Medo. Sei que Medo é o resumo da fala da Juliana. Medo, nesse final. Tem tanta coisa que a gente também poderia citar aqui, e aí eu tô correndo os olhos, pessoal. Aqui é bom que a gente revela mesmo como é que funciona o negócio. Não usamos termo tipo lockdown. Olhando para o roteiro, o tamanho da parada era imensa. Acho que o pessoal entende no nosso roteiro. Eu estou dando uma olhada aqui para ver se nós esquecemos de algo ou se o tempo nos permite devagar, comentar mais alguma coisa. Eu acho que dentro de tudo aquilo que a gente já pensou e colocou para jogo, fica talvez a questão de como é que a política talvez tenha chegado, mesmo não sendo exatamente a vontade de alguns, ou sim, alguns tenham perseguido, tenham, né, ido em busca e tal, mas o momento que a gente está vivendo, de processo de impeachment, de debates em relação ao 2020, como enfrentá-lo, como sair de uma crise de saúde, uma crise econômica, isso em nível Rio de Janeiro, mas também em nível Brasil, mundo. Ainda bem que a gente não foi para o mundo, senão só esse bloco aqui teria 17 horas e 44 minutos. Como é que a nossa vida presente
nos mostra que fazer política é uma necessidade, muito mais do que uma escolha. Querendo ou não, em algum momento, a gente vai ter que parar, repensar, pensar, debater, refletir sobre o que nos cerca. E por isso a gente falou várias vezes em preparo, em conhecer, em ter um discurso acessível, porque a gente até pode ter começado esse bloco falando sobre impeachment, mas a gente já extrapolou e já foi para outras direções, né? Muito me assusta, Igor, só para talvez já ir dando um certo encerramento e deixar as pessoas com caramelo na cabeça. Muito me assusta que, como eu disse, o conceito de política ele é grego, né? Ele vem dessa palavra polis, que significa cidade. Então, política é uma coisa pública. Os gregos antigos eles tinham um espaço para isso, que era o espaço da ágora, né? Que somente os cidadãos eram permitidos ir até lá para debater leis e questões. Muito me incomoda um cargo político, um cargo público ter sido eleito sem debate. Muito me incomoda. Essa situação rompeu séculos de tradição democrática republicana. Séculos. Assim, nunca antes na história desse país, parafraseando um dos nossos presidentes, a gente elegeu alguém ou alguém sem debate. Assim, isso, na época, muito me assustava. Hoje em dia, quando as pessoas vêm conversar comigo dizendo que eu não sabia, eu falei assim, impossível. Como que alguém é eleito sem debate? Nem em eleição de condomínio acontece isso, nem representante de turma em escola acontece isso. Porque é justamente aquele momento que você expõe o que você pretende. Não houve isso, não houve. Ou seja, a crise democrática que a gente vive está presente aí. As pessoas acreditarem em alguém que não falou. Isso é muito sério. Isso vai, como eu disse, vai contra toda a tradição democrática que vem dos gregos antes de Cristo. Se isso não é absurdo, eu já não sei mais o que é absurdo, sabe? Assim, politicamente falando. É por isso que Juliana, comecei esse episódio dizendo que não vai me surpreender se a gente tiver um repeteco nessas eleições agora de novembro do nosso cenário 2018, porque as pessoas acreditarem em alguém que não falou e segue não falando, né? Porque quando abre a boca, misericórdia. E assim, para todas as instâncias, sabe? Assim, se a gente for olhar o nosso governador, ele tinha 2% na quinta-feira antes das eleições. Domingo ele foi para o segundo turno. Sem um debate, sabe? Sem acontecer nada. O que a pessoa falou, sabe? Então, o despreparo é tanto que, para, né, não assim terminar com tanto lado negativo, mas vamos terminar. Se política é reflexo de uma sociedade, tá aí, é sociedade despreparada. Acredita em alguém que não fala. E não fala. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque se antes a gente tinha o cargo da Verônica Costa passando aqui pela minha rua, e que ela está fazendo isso agora, porque ela quer se reeleger como vereadora, nada contra, inclusive adoro ela. Antes a gente tinha isso, né? Esse contato de uma política pessoal, né? Que você podia tocar nela, porque você ouvia a pessoa falando. E aí hoje, como as coisas estão meio diferentes, é muito bonito você ver uma manifestação com um monte de gente sem máscara apertando a mão do presidente. Mas ele foi eleito sem debater, você não sabe o que ele pretendia. É muito sério isso para mim como eu já estou, né, botando esse podcast para baixo com uma energia ruim, eu acho muito difícil a gente superar essa situação. Ainda mais esse ano. Não é de um dia para o outro, né? Essa forma de fazer política sem um debate, uma conversa, que já rompeu com uma tradição republicana, que vem só para poder colocar fatos e fotos, né? Da Roma antiga, que também tinha debate, apesar de ser corrupta, e da Grécia, que tinha ágora, que tinha debate, que é problemático, mas tinha. É problemático, mas tinha. Os cidadãos iam até a ágora para debater. Tinha. Existia. Se a gente está rompendo com essa tradição, o futuro é bem sombrio. Saudade do tempo em que um fujão era chamado de arregão. Até criança teria vergonha de ser chamada de arregão. Mas como a gente tem 30% de arregões, acho que a gente pode ir para o terceiro bloco do programa. Melhor, né? Começando o terceiro bloco, sintonize episódio, deixa eu fazer as contas, episódio 7.
7, tô certo, né? Episódio 7 7. é o bloco das dicas culturais, depois de um segundo bloco de medo, de apreensão e de dúvidas quanto ao futuro, mas também de algumas questões importantes para a gente tocar e que nós enfrentamos e várias outras que poderiam surgir, né? A gente também quer propor pensamentos para vocês. Nunca se esgota na nossa duração aqui do episódio. E para prolongar ainda mais esse pensamento, fazer com que vocês, através também das dicas culturais, possam pensar, possam experimentar um pouco do que a gente quis trazer para cá, chega o momento das recomendações. Recomendações de filme, livro, série. Já tivemos canal no YouTube, já tivemos página no Instagram. Então, dica cultural está bem variada aqui. Chega o momento das dicas culturais, chega o momento que alguns já esperam, Juliana espera ansiosamente, para dizer: Igor, qual é o filme? Clichê! Eu não escolho um filme, tem. Se bem que eu escolhi no último programa, né? Mas eu faço questão de revezar isso. Mas já estamos no 7º episódio e essa imagem não se desgruda de mim. Eu gosto de manter certas tradições aqui. Assim como você me zoa, que eu fico falando, conforme você foi falando, eu fui pensando, a tradição aqui também diz que você, como bom cinéfilo e admirável cinéfilo, deve indicar filmes. Porém, eu quero dizer que, para manter as tradições, eu também me esforço para dar dicas cinematográficas para você ficar orgulhoso que eu estou melhorando e eu estou, para te zoar, eu estou acessando outros conhecimentos. De nada. Sua dica, por sinal, eu pensei em falar sobre, mas eu não fui para outros caminhos. Quer começar? Pode ser, como eu disse, né, para manter a tradição, eu fui buscar um documentário, e o documentário é A Democracia em Vertigem. Inclusive, conforme preparando esse roteiro, só conseguia pensar nessa produção que veio de 2019, né, ou seja, ontem, um documentário importante para os nossos tempos, feito pela diretora Petra Costa, que fala sobre justamente esse caminho de 2013, impeachment e construção desse governo ao longo do tempo, né, com imagens fortes. E assim, se as pessoas que chegaram até esse bloco já estão meio tensas, ao ver esse documentário você fica pior, você fica triste, você fala, gente, acabou, não tem jeito. Como diria recentemente, saiu pelo Twitter, né? Eu acho que o nosso hino tinha que ser: é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Então, eu acho que depois desse documentário você tem certeza de que o nosso hino tinha que ser esse, que ouviram do Ipiranga é muito imperial. Mas, enfim, esse documentário, ele está pela Netflix e vale muito a pena você olhar uma outra perspectiva, né? Na época, quando ele lançou, ele foi muito criticado, principalmente por pessoas, grupos e páginas de extrema-direita ou de posicionamento contrário à linha, né, de observação desse documentário, mas de uma forma geral aqui, como você já nos ensinou, Igor, foi atrás da crítica, né? E foi muito bem aceito, assim, pelas pessoas, porque é um retrato, é uma forma de pensar esse tempo, né? Desde 2013 para cá. Então fica a dica: Democracia em Vertigem. E acho legal a gente pontuar que esse documentário em específico, ele também serve para mostrar que documentário não é, nunca será, nunca pretendeu ser, não faz parte da sua essência, da sua alma. Documentário não é imparcial, gente. Não é imparcial. E você exaltou aqui. Desculpa, pessoal do ouvindo no fone. Então, a Petra Costa, ela se posiciona, ela fala em primeira pessoa, ela narra as suas experiências pessoais com o processo de impeachment da Dilma, o processo de golpe, enfim. Ela narra como foi a sua relação familiar, como foi o seu entendimento dos governos do PT, entre erros e acertos, também não é passação de pano. Ela depois mostra a sua experiência pessoal acompanhando o cenário político da saída da Dilma até a ascensão dos bolsominions. Então, ela faz questão de se posicionar. Isso não é um problema. É até legal, é até saudável que ela escancare isso e que não fique fingindo: isso aqui é a verdade, tá? Isso aqui é um documentário neutro. Não, longe disso.
E É como por isso que eu acho que eu comentei que é um documentário com um retrato, sim, né? Porque tem uma visão. Se você discorda das coisas que foram faladas aqui, você nem vê documentário, porque tem a sua forma de contar, que é uma forma que eu concordo, acho que o Igor também concorda, e que outras pessoas também concordam, mas assim, é uma visão, né? Mas é bom a gente saber que o documentário não é neutro, né? Porque a gente vai esperando que seja, não é. nada é neutro, na verdade, né? Nada é neutro. Nada é neutro, né? E só a última coisa para contar o documentário, como você falou da recepção e das críticas pesadas que ela sofreu, só para dar um exemplo das críticas absurdas, dá para fazer crítica, e eu vi críticas bem embasadas, que levantava elementos do filme. Elementos, que são realmente plausíveis. O pior é, por exemplo, ter críticas, como o Pedro Bial, que criticou a entonação da voz dela, dizendo que é uma voz chorosa de que uma criança mimada que fica lamentando o que aconteceu na vida dela. Essa é a crítica. O tom de voz dela de uma criança mimizenta. Essa é a crítica do Pedro Bial. Bem fundamentado, eu diria. Pois é. Enfim, vai lá, manda a sua, que pelo roteiro é bem legal. Vai lá. Não é filme. Juliana já cobriu a cota cinematográfica do programa de hoje. Minha dica também é um podcast muito maior do que o nosso. Então vai ter a galera aí que já conhece, que já escuta. Mas se por acaso existir alguém aí que ainda não ouviu, fica a dica, por favor. Ouça o nosso, mas também ouça o Lado B do Rio, programa, né, que você encontra nas mais variadas plataformas de podcast, comandado por Alcísio Canete, Fagner Torres, Caio Belandi e Daniel Soares. O Daniel Soares é economista, Fagner Torres e Caio Belandi são jornalistas, Alcísio Canete é advogado, e eles, com essas várias formações diferentes, eles analisam de uma perspectiva crítica, em que eles também revelam seu posicionamento, que é a esquerda. Eles analisam tanto assuntos mais gerais, que envolvem o mundo, em qualquer tempo que seja, analisam masculinidade tóxica, racismo, militância nas redes sociais, segurança pública, reforma tributária, vários temas. Além disso, eles também analisam a política do dia a dia. Seja num programa específico de notícias, em que só o Alcísio, praticamente, ele chama alguns convidados, até os outros debatedores também aparecem vez ou outra, para exposição de notícias, exposição de notícias do quente do momento, com alguma análise, com alguma reflexão, mas os outros programas mais longos servem também para eles falarem sobre os acontecimentos, analisar o momento atual, a conjuntura. Muitas vezes o enfoque é no Rio de Janeiro, mas também, em muitos momentos, eles também ampliam para falar sobre o Brasil. Entre eles e também com convidados. E dentro de uma pauta que a gente destacou muito no programa de hoje, com uma linguagem acessível e utilizando meios contemporâneos que têm um alcance muito grande. Principalmente o fato da fala acessível, né? O podcast hoje em dia se tornou esse lugar, né, de debate, de informação, de pensamento. Bom que tem, né? Amém. Amém. Vejam, escutem, prestigiem lá do B do Rio. Eu escuto. Posso estar atrasado um pouco nos programas, porque é muita coisa para ouvir, para fazer, mas estou ali tentando ficar em dia. E são 2 dicas culturais que vocês podem aproveitar bastante para seguir nesta reflexão de 2020. A gente quis delimitar e falar sobre cargos políticos, processo de impeachment, mas foi além. Deu para, de novo, colocar aquela visão histórica que a gente tanto gosta de fazer. Interessante, só para puxar a sardinha para o nosso lado, né, que a gente tem esse arsenal de ideias e que o nosso debate nunca termina, né? A gente sempre está voltando, a gente sempre fala num podcast atrás e tal. Então, a gente não tem nenhuma pretensão de encerrar nada, que a gente só joga as coisas, cada um bota as suas ideias e aí assim vive esse podcast. Que, inclusive, vale a pena dizer
porque esse podcast ele é gravado com vídeos. Então, nós temos um canal no YouTube chamado Sintonize Podcast. Tá lá todos os episódios em vídeo, na íntegra, com as nossas russas, que é muito mais interessante, porque a gente tem umas caras e bocas, assim, que às vezes ouvindo não aparece. A gente se esforça para botar toda a nossa expressão, mas é sempre muito bom, né? Para quem tiver interesse, dá uma olhada lá, segue o nosso canal. Todos os episódios já estão disponíveis. E falando em seguir, já vou seguindo aqui o nosso discurso, Igor. Nos sigam nas redes sociais, @JuSabatinelli, no Instagram e no Twitter. @Igor Pires M, Igor com Y, no Twitter e no Instagram. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Façam uma experiência para nos prestigiar. A galera que gosta do programa, gosta das discussões, faz o seguinte: coloca o vídeo, coloca no mudo e deixa o som do podcast. Sincroniza, sintoniza um com o outro e aí você vai fazer essa experiência para ver se casa bem. Que tal? A experiência síncrona, que essa palavra está super na moda, né? Essa experiência híbrida de duas formas de conhecimento. Pois é. E aí vocês digam pra gente se funciona, se foi uma experiência maluca ou se dá para recomendar para mais pessoas. Enquanto isso, a gente vai preparando outros programas para voltar na semana que vem. Isso aí, fiquem sintonizados. Até a próxima. Tchau, tchau.